Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Andréa Moreira, especialista em mudança de hábitos, e estou aqui, nosso segundo dia da jornada, na jornada da felicidade. E é uma felicidade estar aqui com você. Eu já tive alguns feedbacks positivos, fiquei muito feliz. E gostaria realmente que você deixasse nos comentários do vídeo, quando você for assistir, se você não está assistindo ao vivo e for assistir depois, para eu saber quais são os insights, quais são as ideias que você está tendo, como está sendo essa jornada, porque é importante também eu entender se você está conseguindo compreender e aproveitar todo o conhecimento que eu estou trazendo aqui. Esse curso ele vai estar dentro de uma mentoria chamada Academia do Hábito, e também eu resolvi dar de presente para os meus alunos do curso Prosperidade e Abundância, porque é uma base que serve para qualquer coisa que você deseje na vida. Na verdade, a felicidade, ele é o meio para você realizar as coisas que você deseja. E entendendo essa base, você vai ter muito mais facilidade para conseguir conquistar aquilo que você realmente quer. E a felicidade é isso, basicamente você ser a pessoa que você deseja ser, sem medo de julgamento, sem medo do outro, sem medo de fazer as coisas que são importantes para você, se conhecendo profundamente e tendo realmente a possibilidade de fazer aquilo que você deseja, construir o seu caminho, construir a sua jornada, construir os seus sonhos. E é isso que eu desejo para você. Então, bora lá começar, né? Já vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar nessa jornada. Como eu estava falando, a gente começou ontem nossa jornada da felicidade, a gente está agora no nosso segundo dia, e eu estou muito feliz que você está aqui e resolveu tirar um tempo para assistir. Se você está assistindo essa jornada depois, né, não está ao vivo, o que é importante você fazer para facilitar a sua vida é você, lá na configuração do YouTube, tem a possibilidade de você acelerar o vídeo. Porque como a gente fala um pouco mais devagar e de repente você não tem uma hora inteira para você assistir, você pode acelerar na velocidade 1.2, 1.5, 1.75 ou até 2.0 e você vai entender. É lógico que exige um pouco mais de concentração, mas é uma dica que eu dou e que eu dou para os meus alunos também, para poder ter o conteúdo e sem dar a desculpa, não tenho tempo, é muito conteúdo, etc, etc. Então vamos lá. Nossa jornada, eu queria que você compartilhasse comigo também, né? Não só compartilhasse essa live, se você gostar do conteúdo, você conhece alguém que realmente precisa ser mais feliz ou está reclamando que não tem a vida leve, está difícil, tem problemas para realizar as coisas, peça para essa pessoa assistir essa live. Eu vou deixar um card em algum lugar aqui para você que não assistiu a live de ontem, porque isso vai ser um complemento, sempre vai ter a continuação. São 21 dias e um vai estar conectado com o outro. Então é importante que você assista todo o conteúdo, tanto da live da primeira como agora. Não vai, são assuntos independentes, mas eles se conversam. Então eu sempre vou fazer referência na aula anterior, na live anterior, por quê? Porque é assim que a gente constrói o conhecimento, ele tem que ter todos os elementos para você fazer a interpretação disso e levar para a sua vida aquilo que realmente importa. Então, compartilhe, né? Tem ali no YouTube o botãozinho compartilhar. Também você pode, para você ter esse conteúdo mais fácil acesso, você já se inscrever no meu canal, porque vai sempre ter conteúdo novo, e ativar o sininho das notificações, porque assim você recebe no seu celular e aí você já clica direto ali e fica mais fácil. Essas lives não vão ficar salvas, elas vão ficar só essa primeira semana e depois elas vão sair do ar porque elas vão para o curso. E então você tem essa possibilidade de assistir e convidar o máximo de pessoas possíveis essa semana, porque depois também não faz sentido, porque depois vai perder muito conteúdo e vai perder o fio da meada. E se você tiver qualquer insight ou quiser deixar um comentário para mim lá na página da Andréa Moreira _coach, para eu saber quais são as ideias que você está tendo, o que te ajudou, eu vou querer muito saber. Tá ok? Então vamos lá.
nossa mente guia os nossos resultados. Nessa imagem, você está vendo um cérebro, né? A mente racional, a mente, eu ia falar lógica, racional, e a mente mais emocional, tá? O coloridinho é o emocional, digamos, representado aqui graficamente, mas é lógico que o nosso cérebro não é assim, né? Ele é uma massa cinzenta, mas é só para você ter uma ideia. Então, o lado direito do cérebro, que é a nossa mente racional, o que acontece? É a nossa mente mais lúdica, mais emoções. E a esquerdo é a lógica, a matemática, é aquela pessoa mais analítica. Então, entenda que tudo que você vive hoje, tudo que acontece nos seus resultados passa pela sua mente. E a gente vai aprofundar esse conhecimento também. Mas, o que aconteceu? Ontem eu dei um exercício para vocês fazerem, uma tarefa, né? Que era abrir mão de assistir notícias. Por 21 dias, você não deve assistir as notícias. E aí teve gente que perguntou para mim assim, pô, mas aí eu vou ficar sem informação, lembra? Informação é diferente de, né, conhecimento. Essa informação que você assiste todos os dias repetidamente, ela é uma programação que está fazendo na tua mente. Então, se você está olhando para o negativo, o que vai acontecer? A sua mente está sendo programada para o negativo. Quando eu parei de assistir notícia há 8 anos, eu comecei a tirar essa programação da minha vida. E é lógico que criou um espaço mental para eu ser mais produtiva, eu ser mais criativa e eu ser mais positiva. Porque se eu estou enchendo a minha mente de coisas negativas ou de informações inúteis, porque imagina uma informação inútil. Quantas pessoas morreram de Covid hoje? É inútil, porque amanhã vai morrer mais. E o que adianta eu ter essa informação? E aí eu vou para a cama, vamos supor que eu assisti a notícia à noite. Essa vai ser uma das últimas informações que eu vou ter na minha mente. Eu vou para a cama, durmo com aquilo na minha cabeça. O que vai acontecer? Eu estou ocupando espaço mental, eu estou me preocupando, eu estou me emocionando, eu estou me envolvendo emocionalmente, porque às vezes eu fico preocupada, eu fico com medo, eu fico receosa e não está me ajudando. A minha vida fica mais pesada, eu fico mais ansiosa, eu fico mais estressada e eu não sei por que de repente eu comecei a ficar mais triste. Porque essas informações, imagina diariamente, durante anos, eu estou ouvindo esse tipo de informação. Então, há 8 anos eu estou liberta disso. E quando eu preciso de uma informação, eu vou direto na fonte e pego a informação que eu preciso. Porque, por exemplo, vamos usar o Covid, que é uma coisa que está na moda agora, né? Está na onda. O que acontece? Se eu tenho uma curiosidade, eu preciso saber quais são os sintomas. Eu vou lá e digito exatamente isso, sintomas da Covid. Só isso. Eu não preciso saber todo o resto. Então, eu posso ser bem específica na informação. E não se preocupa, porque as pessoas estão comentando, você não vai ficar sem saber as coisas. E talvez você vai criar agora uma síndrome que eu chamo FOMO. Talvez você vai perceber essa sensação de que você está sentindo falta de alguma coisa. FOMO é Fear of Missing Out, que é aquela sensação de que você está perdendo alguma coisa, que você não sabe tudo o que está acontecendo no mundo, que você está por fora. Então, se você sentir isso, é igual quando a gente é uma pessoa é drogado, que ele passa por uma abstinência. E o FOMO é exatamente isso. Fear of missing out é medo de ficar de fora, medo de estar perdendo alguma coisa. Então, tenha cuidado, vai acontecer. Talvez você vai ficar uma inquietude. E aqui essa frase fala bem isso. Com espaço mental precisamos criar outros hábitos. Por quê? Porque no universo não existe exclusão. Então, se você tira algo, você tirou um hábito, você tirou um comportamento que você estava tendo, você tem que colocar outro um comportamento positivo. Porque imagina se você gasta muito tempo assistindo todas as notícias, várias, né? Você assiste na hora do almoço, você assiste à noite, você quer ver, quer saber. E aí você simplesmente elimina aquilo. Se você não tomar cuidado, pode ser que você inclua outra coisa que é tão nocivo quanto.
Então, o que você pode fazer nesse período que você tem de tempo agora? Você pode estudar alguma coisa, você pode ler um livro, você pode descansar. Olha quanta coisa você pode fazer. Então, aproveitar que quando você muda no seu hábito, e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias, você entender que se eu tento tirar alguma coisa, eu tenho que colocar outra, de forma consciente. Ó, vou começar a falar muito sobre consciente, subconsciente, inconsciente, então já fica ligado. Então, de forma consciente, eu decido tirar esse hábito de assistir notícias, porque eu quero aliviar minha mente, eu quero focar naquilo que é importante de fato, eu quero focar na minha felicidade, no meu bem-estar, na minha qualidade de vida, na minha sanidade mental, no meu equilíbrio, na minha paz de espírito. Então, eu tenho que colocar outra coisa no lugar. Então, se eu tinha o hábito de assistir jornal na hora do almoço, o que eu posso fazer? Posso aproveitar aqui uns 20 minutinhos para tirar uma sonequinha, de repente? Ou eu posso estudar, ou eu posso ler, ou eu posso fazer aquela ligação que eu estou adiando? Posso arrumar alguma coisa? Se eu estou no trabalho, posso arrumar minha gaveta que está bagunçada, o meu ambiente, a minha agenda. Quanta coisa você ganha mudando um hábito, beleza? Então, onde começa tudo, né? Eu vou começar, como eu falei para vocês, vou pegar vocês na mão e vou falar do passo a passo do dia um, assim, para você entender como que a gente funciona, como que a gente toma decisões, por que é tão difícil a gente ser feliz, ou não deveria, né? Tinha que ser uma coisa natural, mas acaba sendo difícil e eu vou explicar o que acontece, para você não ter dúvidas. Se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder. Não se preocupa, vai ficar todo mundo respondido. Então vamos lá. Tá vendo aqui uma mulher grávida, certo? Exatamente aí que começa tudo. A nossa mente, ela está sendo gestada, né? Está sendo criada e as nossas emoções, as nossas energias começam já na barriguinha da mãe. Ou seja, tudo começa na gestação. Estudos mostram que o ambiente que a criança está sendo gerada influencia, sim, no desenvolvimento dela e também até na forma como o corpo dela será constituído. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas existe uma análise corporal que consegue identificar as suas características de personalidade, a forma como você vê o mundo só pelo formato do seu corpo. E não é comportamento, eu estou falando formato do seu corpo. Então, tudo começa na barriga da sua mãe. E o que eu quero que você comece a pensar, porque isso aqui podia ser um curso de filosofia, né? Porque você vai começar a pensar sobre a vida, sobre a sua vida. Mas eu quero que você comece a analisar, porque se a gente quer criar uma vida feliz, a gente tem que entender o que acontece para a gente conseguir se libertar de algumas coisas, para a gente começar a entender que não existe essa coisa de culpa. Ah, eu não fiz, eu sou culpada. Ah, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, você tem que entender, porque quando você entende, você tem mais chances de se libertar e conseguir tomar melhores decisões e ir na direção que você quer. E aí sim ser verdadeiramente feliz, tá bom? Então vamos lá. Então, como geramos as emoções, né? Ou as nossas memórias mais primitivas? Então, imagina aqui está uma grávida feliz. Então, ela está lá com toda a plenitude, está esperando aquele bebê, ela desejou, ela quis, ela está num ambiente harmonioso, uma família constituída. Sabe aquela propaganda de margarina que todo mundo feliz e bonito e rico, etc. Então, imagina a gestação dessa criança que foi desejada, que foi esperada, que foi. Então, o ambiente que ela vive, o que a mãe está vendo, o que a mãe está sentindo, passa para o bebê. Então, se a mãe está tranquila, acorda de bem com a vida, com um sorriso nos lábios, o que acontece? O bebê vai sentir isso, porque o ambiente vai ser agradável na barriga da mãe. Ele vai sentir essa sensação, vai sentir através da mãe, tá? Ele está protegido lá no ambiente, mas ali já estão acontecendo as primeiras impressões do mundo. Então, é muito importante
uma mãe estar feliz, estar bem, estar tendo uma boa gestação, tá? Porque ali é que já começam os primeiros traumas, se for o caso, ou, né, as primeiras alegrias, a primeira visão de mundo, de forma inconsciente e subconsciente. Então vamos lá. Agora, uma mãe que está tendo uma gestação e ela está desesperada, ela não quer, de repente foi vítima de um estupro, ou de repente ela está num relacionamento abusivo, ou o pai bate, várias coisas. O que acontece? O bebê já sente isso porque ele está num ambiente hostil. Como que ele sente isso? A mãe fica tensa, a mãe fica chorando, preocupada, a barriga endurece, então o ambiente do bebê já fica difícil ali, e aí o bebê já começa a sentir, opa, aqui já tem um ambiente hostil. Ele não entende de forma consciente, porque ele não tem ainda essa consciência, mas ele percebe, ele sente na pele, no corpo. Então, anota isso. Então, uma gravidez difícil. Agora eu vou jogar para mim, para você entender. Vou sempre trazer a minha história para vocês entenderem como funciona. A minha mãe teve uma gestação difícil, muito difícil. O meu pai batia na minha mãe, enfim, a história deles eu não quero me aprofundar, mas foi difícil. Então, o que aconteceu? Eu já começou os meus traumas lá na barriga da minha mãe, né? Eu já entendi que aqui o negócio seria diferente. Então, se eu saio para o mundo já com esse registro nos meus genes, né? Na minha constituição até física, o que acontece? Eu também mudo o comportamento. Porque é diferente uma criança que é amada, esperada, desejada e está num ambiente feliz, harmonioso, ela vem mais segura, ela se sente amada, ela se sente tudo, né? Desejada, enfim. E uma mãe que gerou uma criança que já sofreu na barriga. É lógico que ela vai se sentir mais insegura, talvez rejeitada, ela já sente isso. Ela não entende e ela não sabe, mas o comportamento dela vai ser resultado desse tipo de sensação, de emoção que ela já está vivendo. Espero que esteja claro. Se tiver alguma dúvida, manda para eu já respondo. Então vamos lá. Então, o ser humano, ele é formado de corpo, né, o corpo físico, a mente, que a gente tem a mente inconsciente, subconsciente e consciente. A alma, que é, né, na verdade, o nosso espírito, e que existem religiões que falam que tem uma alma, mas é que você não precisa acreditar nisso. Mas existe algo, né, que faz a gente existir e ser quem nós somos, a nossa essência. E as energias, que elas estão muito ligadas com as emoções. Então, não importa que raça que você é, se você é negro, se você é branco, se você é japonês, se você é asiático, se você é índio, se você... Não importa. O ser humano, ele é constituído dessa forma, tá? Então, o que nós diferimos dos animais? A gente tem a parte da mentalidade, da mente, que a gente pode raciocinar, a gente pode tomar decisões, a gente escolhe, a gente pode modificar. Só que, se eu não entendo que existe esse conjunto de coisas acontecendo, tudo conectado, às vezes eu tento uma coisa só pensando no corpo, por exemplo, emagrecimento. Eu só penso no corpo, mas eu não penso na minha alma, eu não penso na minha mente, eu não penso nas minhas energias, nas minhas emoções. O que acontece? Eu não consigo resultado. Às vezes eu estou num relacionamento e eu estou tão preocupada em querer que o outro faça, mas sou eu, é tudo a partir de mim. Então eu tenho que entender isso para que eu entenda que a vida acontece a partir de mim. A vida não acontece contra mim, a vida não acontece não para mim, né? Mas a partir. Não, o mundo não está acontecendo para minha existência, está acontecendo a partir de mim. Eu é que crio. Então é importante que vocês entendam isso. Então vamos lá. A criança tá lá, né? Bebezinho, saiu da barriga da mãe. Umas crianças vão ser mais agitadas, outras mais felizes, outras mais introspectivas, né? E aí ela vai crescendo. Até os 6 anos, mais ou menos 6, 7 anos, ela está formando a parte consciente.
Porque até então ela é igual um bichinho, ela é instinto. Então, quando ela tem fome, ela chora, até porque ela não sabe se comunicar, ela não sabe fazer outra coisa, né? Então, ela sente frio, fome, desconforto, ela chora, que é a linguagem do bebê, que é o que ele sabe fazer. E aí o que acontece? Ele vai sendo treinado, programado, educado. Então, imagina uma criança que a mãe teve um ambiente maravilhoso, e ela teve um ambiente lá, ofereceu amor, proteção, carinho. O que a criança vai crescer? Com isso, essa referência dela, que a vida é tranquila, que as pessoas são carinhosas, amorosas, etc, etc. Ela vai criando. Então, tudo que ela sente, tudo que ela vê, ela pode não entender conscientemente, cognitivamente, racionalmente, porque ela ainda não tem os elementos que vão fazer a formação da mente dela, ela está absorvendo, igual uma esponjinha, absorve. Ela vê, ela sente, ela cheira, ela tudo, né? É muito visceral, é muito carne, é muito na emoção, é muito nos sentidos, porque não tem uma mente racional ainda pronta. Com 7 anos já está tudo pronto, então ela vai para o mundo. E aí, quando ela vai para o mundo, o que vai acontecer? Até então, ela estava em casa. Então, ela tinha só o ambiente de casa, da família, das pessoas que conviviam lá na casa. Quando ela vai para o mundo, ela começa a ver outras pessoas, outras crianças, outros iguais, etc, etc. Eu não estou falando daquela criança, pode ser uma criança que tem irmãos, então ela já tem também convivência com outras crianças. Mas eu estou falando aqui no geral, tá? Ela foi para o mundo. Lá ela vai começar a ver as diferenças, vai começar a perceber que existem outros tipos de pessoas, vai, com base naquilo que ela viveu na casa dela, de experiência dela, de tudo que ela ouviu, os pais falando, ela vai incorporando aquilo. Então, lembra, a gente é programado, a gente é educado, a gente é treinado. Então, se a gente é treinado, olha que máximo isso. A gente pode reprogramar, pode treinar de novo, pode aprender coisas novas, porque o nosso cérebro tem essa capacidade. E aí que está o grande barato da coisa, tá? Aguarda essa informação. Agora vamos lá. Então ela está lá no mundo, né? E aí eu estava hoje recapitulando essa apresentação, e aí me veio uma memória. Lembra que as nossas memórias elas vão sendo guardadas, armazenadas. Só que a gente não lembra todas elas. E eu fui lembrar de uma memória quando eu tinha 8 anos, hoje, relembrando. Por quê? Porque algo foi o gatilho para eu lembrar disso. Algo que eu não lembrei nem quando aconteceu a experiência atual. Olha que louco isso. Então, entenda que tá tudo lá registrado. Tudo que eu vivi está armazenado e ela vai ser acessada em algum momento. Então, eu estava tentando lembrar de algumas lembranças mesmo, né? Tentando trazer à tona algumas lembranças para trazer como exemplo. E aí eu lembrei de uma situação. Quando eu tive câncer, eu estava sem cabelo e eu odiava aquela sensação de estar com aquele cabelo raspado e feio, e eu me sentia feia. Mesmo que todas as pessoas falavam, nossa, você é tão bonita, você é tão bem, você tá lá, eu não gostava. E hoje, olha que isso aconteceu há 5 anos atrás, sei lá. Eu nunca lembrei disso, e hoje eu lembrei. Quando eu tinha, acho que 8 anos mais ou menos, eu tinha o cabelo muito comprido, acho que mais ou menos na metade das costas, assim. E a minha mãe fazia muitas tranças, e um dia ela resolveu cortar o meu cabelo. Só que quando a gente cortou, foi cortado mais ou menos na altura da orelha. E aí eu lembro que a gente chegou em casa, eu não sei porquê, a minha mãe resolveu cortar mais o meu cabelo. E ela deixou meu cabelo quase raspado, assim, muito curtinho, tipo um menino, assim. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei muito desesperada. Eu não gostei. Olha que loucura essa lembrança. E eu lembro que era perto do inverno, e aí eu lembro que eu fui com uma touca para a escola. E quando eu cheguei lá, não sei como, alguém tirou, saiu correndo, gritando, tirou a minha touca e falou que eu era, parecia um macaco, alguma coisa assim. E ali, provavelmente, criou um trauma para mim, porque eu sofri um bullying, né?
que hoje é bullying, né? Naquele tempo não tinha isso. E aí, o que aconteceu? E eu não lembrava, eu não entendia porque eu não gostava de me ver com cabelo curto. Eu nunca gostei de cabelo curto, eu sempre quis ter cabelo longo. E realmente, eu não me vejo de cabelo curto. E foi uma coisa que eu hoje entendo que foi esse trauma que surgiu, porque foi muito forte. Então, lembra, a gente tem traumas por causa de repetição. Então, se você ouviu muitas vezes, você é burra, você é incompetente, você não é boa, você não, você é muito lenta, você é lerda, você não sei o quê, que era o que eu ouvia o tempo todo, não de burra, mas a minha mãe falava muito que eu era muito lenta, que eu era muito devagar, que eu falava muito baixo, que eu falava muito atropelada. Só que ela não sabia que eu estava sofrendo abusos. Então, é lógico que isso ia ser uma característica que eu estava desenvolvendo da minha personalidade por causa do que eu estava vivendo, do meu trauma. Então, a gente acaba incorporando na nossa vida alguns traumas, e como a gente não sabe, a gente não lembra, a gente começa a acreditar que a gente é daquele jeito. E aí a gente acaba paralisando de fazer certas coisas porque a gente não acredita na gente, a gente acha que a gente é aquilo mesmo que falaram por muito tempo. E a outra forma de ter um trauma ou uma mudança muito forte no jeito que a gente é um forte impacto emocional. Quando você é agredido, quando acontece um acidente, alguma coisa que realmente foi muito impactante, aquilo pode também trazer um problema para você. Então, é isso que acontece na nossa infância, certo? Espero que esteja bem claro. Então, tudo que você aprendeu a ser. Olha que máximo isso. Então, a sua visão de mundo foi aprendida. Os seus hábitos foram aprendidos. As suas emoções ou a falta de saber lidar com elas ou aquilo que você via, né, os comportamentos que você repete, foi aprendido. E a sua autoimagem foi aprendida. Então, como você se vê, você aprendeu a se ver dessa forma. E eu vou explicar como. Sua visão de mundo, expectativa e realidade, lembra? É para você se questionar. O que você vê é o que realmente é? Porque se a gente está todo mundo, 8 bilhões de pessoas vivendo nesse mundo, cada um tem uma verdade, cada um tem uma realidade, cada um vê o mundo de um jeito. Eu sou extremamente positiva, eu ressignifiquei muita coisa, eu conheço vários tipos de vida, eu conheço gente muito pobre, realidades muito pobres, porque eu já estive lá. E conheço gente milionárias, realidades muito ricas, porque eu também já estive lá. Então eu conheço todos esses universos e tudo que existe no meio, certo? A única pessoa, acho que a única pessoa que eu não conheço é uma pessoa bilionária. Bilionária, isso eu não conheço, acho que eu não conheço nenhum bilionário, mas milionário sim, né? Porque o meu ex-marido era muito rico, então a gente convivia, esse era o ambiente que a gente convivia. Então eu conheço todos esse meio todo, né? Então, eu sei que existem várias realidades e que cada pessoa está vendo o mundo de acordo com a sua lente. Imagina o filtro do Instagram. É exatamente isso. Você tem uma vivência, uma experiência, a tua história inteira faz com que você veja o mundo de uma forma. Por isso que muitas vezes você acha que tudo é difícil, que não é possível, ou que não é para você, porque é o que você acredita. Essa é a sua visão de mundo, as suas crenças. Então, é importante que você tenha, claro, uma expectativa de que você quer realizar seus sonhos e tal, mas existe uma realidade. E às vezes você está criando uma expectativa muito baixa, você acha que não é possível, mas a realidade é que é. Você pode ser o que você quer, você pode realizar todos os seus desejos, seus sonhos. Mas às vezes você não acredita, porque a sua crença te impede, porque a sua visão de mundo nunca deixou você ver isso. Mas quando você viu, você não consegue desver. Então, quando você sabe que existe, opa, você começa a questionar: olha, de repente tem um caminho sim. Estou achando interessante, quero seguir por aquele caminho. Mas eu só consigo é, chegar nesse caminho quando eu sei que existe um caminho, quando eu sei que existem possibilidades, né? Então, eu quero que você guarde isso.
os seus hábitos, né? Então, existe uma diferença entre saber o que é certo e fazer o que é certo. Então, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa tem uma saúde ou estar no peso ideal, ela tem que comer direito. Isso a gente, todo mundo sabe. Agora, fazer é diferente. Alguém sabe que fumar faz mal, mas tem gente que quer continuar fumando. Tem gente que sabe que trair não é legal, mas que continua fazendo, sabe? Então, seus hábitos, né, seus comportamentos, na verdade, né, eles são saudáveis dentro daquilo que você quer para sua vida, porque a felicidade é você estar bem, é você ter comportamentos que te fazem bem, que te dão paz. Então, os seus hábitos refletem quem você deseja ser? Tem certeza? Tem que olhar para isso, você tem que se questionar. Não sou eu aqui que vou dizer sobre os seus hábitos, sobre os seus comportamentos. É você que tem que analisar. A felicidade é sua, é você que quer conquistar essa felicidade. Então, dentro dos seus valores, dentro daquilo que você acredita que é importante para você, e aqui eu estou dizendo para você, não para sua família, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus avós, para os seus tios, não, é para você. Seus comportamentos estão alinhados com seus objetivos? Ah, você nunca pensou nisso? Talvez aí esse seja o problema. Por causa disso, você não consegue ser feliz, porque você não parou para pensar de coisas muito importantes da sua vida. Ninguém ensinou isso na escola. Isso tinha que ser ensinado em casa, como base. Você tem que fazer o que é importante para você. Você tem que pensar nos seus hábitos, olhar para a sua vida e pensar: cara, eu estou fazendo os hábitos que eu tenho que fazer? Ah, não estou? Então deixa eu mudar aqui, porque eles têm que estar alinhados com o seu objetivo de vida. Daqui 30 anos, 40 anos, eu olho para trás, como eu quero ser lembrado? Como que eu quero que tenha sido a minha vida? É assim que eu penso. Eu não penso só amanhã, hoje. Eu penso lá atrás. Quando eu olhar para trás, eu quero me arrepender? Não, eu quero ter tido uma vida plena, uma vida incrível. Mas eu tenho que começar hoje. Então, começa a pensar sobre isso. Suas emoções, energia. A gente não sabe lidar com as nossas emoções, porque a gente também não foi ensinado sobre isso. Então, conhecer as emoções não quer dizer que eu tenho a capacidade de mudá-las, porque existe um treino, lembra? A gente pode treinar, a gente pode aprender, a gente pode reprogramar. Mas se você não conhece, você não entende, você não sabe, você não consegue sair da matrix que a gente chama, né? Então, é importante que você conheça as suas emoções. Por exemplo, uma criança, ela, na hora que ela tá lá chorando, querendo um brinquedo, em vez da mãe explicar, parar ali um minutinho e falar para ela o que ela está sentindo, simplesmente manda calar a boca, manda ficar quieto, pune ela por estar sentindo uma coisa que é natural. As emoções são naturais. As emoções, elas são, na verdade, o GPS que mostra exatamente o que a gente precisa lidar, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa fazer. E o que acontece? A gente reprime as emoções. Então, é feio chorar. Ai, não posso sentir saudade, não posso sentir vontade de comer, não posso sentir nada, pelo amor de Deus. Só que nós somos seres emocionais. Como que eu não vou sentir? Só que eu tenho que entender o que é esse sentimento. Eu tenho que saber o que é. Ele é como um norte, ele está me guiando. Se eu gosto de alguém e está doendo, por que está doendo? Ah, porque eu não tenho aquela pessoa. Tá, mas aquela pessoa não é sua propriedade. Você não tem que possuir aquela pessoa. Ela só vai estar com você se ela está alinhada com você, se ela gosta de você, mas então você tem que olhar para você e dizer assim: o que está acontecendo comigo? É eu que tenho o problema. Se aquela pessoa, digamos assim, a fonte do meu amor, alguma coisa assim, ela não está atendendo a minha expectativa e eu estou sofrendo, o problema é meu, não é da pessoa. Ela não tem que mudar, ela não tem que gostar de mim, ela não tem que ficar comigo. Eu é que tenho que lidar com isso. E aí, por causa disso, às vezes, eu não sabendo lidar com essas emoções, eu acabo repelindo aquela pessoa em vez de atrair, porque eu não sei lidar, minhas energias ficam em desalinho
com a energia da outra pessoa e eu acabo afastando. Então, entender as emoções, a gente vai tratar sobre isso nessa jornada, para você entender que a felicidade é treinável, a felicidade é possível, mas desde que você conheça suas emoções. Entender que ser feliz não vai impedir você de estar triste, de você ficar chateado, você ficar com raiva, mas a felicidade ela vai estar acima de tudo. Então, entender por que você age. Porque quando você tem emoção, a gente tem um comportamento. Então, como que é? Você fica refém das emoções, ou seja, você é aquela pessoa passional que grita, que, sabe, a pessoa que tem ciúmes, que ai, acha que aquela pessoa tinha que estar vivendo daquele jeito, fazendo as coisas para você, blá, blá, blá. Você é uma pessoa mais controlada? Conhecer isso é importante. Então, às vezes, a gente fica com essa questão das emoções, fica refém das emoções. Entenda, se eu não consigo controlar os comportamentos, eu vou ser refém das emoções. Então, eu não vou conseguir, às vezes, ultrapassar um obstáculo. Vou dar um exemplo meu. Eu quero ser uma palestrante internacional. Adianta eu saber os idiomas, adianta eu falar 5 idiomas, mas eu não consigo controlar a minha emoção, que é o medo de subir no palco, de estar no meio, na frente de uma plateia. Não adianta. Então eu tenho que entender o que está por trás do meu comportamento e as nossas emoções. E a sua autoimagem, né? Expectativa e realidade novamente aqui. É, às vezes as pessoas olham para a gente e conseguem ver mais claramente quem nós somos do que nós mesmos. E olha que a gente está 24 horas com a gente. Então, às vezes, a gente tem assim possibilidades mil, mas a gente não consegue fazer o que tem que ser feito. Né? Você não sabe quem você é. Né? Você não está usando a sua potencialidade pura. Imagina que Deus fez todo mundo perfeito. E aqui você não precisa acreditar em Deus, tá? Mas o ser humano foi feito, independente de onde é a fonte dele. Eu gosto de pensar que é de Deus, porque nada poderia ser tão perfeito como um ser humano. Só que a gente foi, ao longo da vida, sofrendo influências do meio, né? E é exatamente essas influências não é o que deveria nos moldar, mas a nossa capacidade de lidar e conseguir realmente superar as dificuldades. Só que muita gente acaba fazendo o oposto. A pessoa sofre e aí ela começa a se fechar, ela começa a endurecer, ela começa a se retrair. Em vez de entender aquela experiência como uma fonte de aprendizado para ela crescer, expandir a mente, ela não consegue. Então, você tem que olhar para os seus resultados e se perguntar: eu estou vivendo a vida que eu sempre sonhei? Eu sou feliz de verdade? O que falta para eu ser feliz? O que realmente eu poderia fazer em mim? Porque não é ter alguma coisa. Porque no momento que você tem alguma coisa como e você espera, aí entra a expectativa e realidade, né? Você espera que, se eu tiver aquele carro, se eu morar naquela casa, se eu tiver aquele relacionamento, eu vou ser feliz. O que vai acontecer? Primeiro que é uma puta sacanagem, né? Porque se você está esperando isso para ser feliz e pode ser que você nunca tenha, você viveu uma vida nunca tendo uma coisa que está dentro de você. E é isso que muitas pessoas não entendem. Então, entender que eu não preciso nada externo para ser feliz. Eu posso ser feliz agora. Eu vou ser feliz agora. E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão de a felicidade estar dentro da gente. Mas eu só quero que você se pergunte. Esses são questionamentos que eu quero que você se faça. Cada dia vai ter uma tarefa para você fazer, para você se questionar, porque a felicidade não vem como pílula que você toma ali, pronto, tô feliz. Não, é um estudo sobre você mesma, é olhar para dentro. Por isso que eu tirei você do foco da notícia lá ontem. Você vai ficar 21 dias focado em você, cuidando de você, do seu interior, se conhecendo, tendo o prazer de ter a sua companhia. Então, você pode usar esse tempo ocioso, digamos assim, que você tem para olhar para você. Então vamos lá. O óbvio precisa ser dito novamente. Então, o que são os hábitos? Esses hábitos, né? Que eu sou apaixonada, sou especialista nisso, porque isso transformou a minha vida. Então, o hábito é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer subconscientemente.
Então, dizem, estudos mostram que mais ou menos 40% do teu dia está no piloto automático, ou seja, é um hábito. Então, tudo aquilo que você aprendeu a fazer e você faz repetidamente, né, e regularmente, ele está no piloto automático. Então, ele se tornou um hábito. O jeito que você escova os dentes, o jeito que você come, o jeito que você se veste, o jeito que você toma banho, o jeito que você dirige, são hábitos. Você não precisa pensar sobre isso. Imagina toda vez você tivesse que pensar, ai, André, agora você tem que piscar, agora você tem que abrir a boca, agora você tem que respirar, agora você tem que. Você não ia conseguir fazer nada na vida. Então, isso está no teu inconsciente, ele já faz isso naturalmente. E agora, imagina se você tivesse que pensar realmente também para. Ah, agora para escovar o dente eu tenho que abrir a pasta, abre a pasta. Agora eu tenho que botar na escova. Agora tem que pôr na boca, agora tem que escovar. Imagina, você não pensa sobre isso, que seria também impossível você viver. Então, certos comportamentos, eles ficam automatizados para facilitar a sua vida. Olha que um ser humano é inteligente, no sentido, a constituição do nosso corpo, da nossa mente, é perfeita. Então, só um poder muito supremo poderia fazer isso, que para mim é Deus, né? E é fácil mudar um hábito? Olha aqui, ó, tem uma escaladinha aqui do sucesso, né? Na verdade, é um treino, não é muito fácil. É mais fácil você mudar uma crença do que um hábito. Por quê? Porque quando a gente automatiza isso, realmente fica no piloto automático. Então você tem que estar consciente, você tem que estar presente. Porque já viu aquelas pessoas que às vezes você está tanto dirigir para um lugar, por exemplo, já aconteceu comigo, eu estar dirigindo para o meu trabalho todos os dias, aí o dia que eu quero fazer uma coisa diferente, eu queria passar na padaria para comprar um negócio para levar para o meu trabalho. E aí eu esqueci porque eu estou automatizada, eu já faço aquele movimento e nem penso. Então, várias coisas que às vezes você já fez e você nem se tocou como que você fez. Às vezes eu chegava em casa e eu nem me toquei como que foi o caminho, porque estava tão no automático, a minha cabeça estava pensando em outras coisas que eu nem lembrava do caminho, das coisas que eu fiz. Então, para você mudar um hábito é muito mais complicado. Você tem que entender esse hábito, você tem que entender o gatilho que faz você cometer esse hábito, você tem que mudar a recompensa. Por isso que eu disse, se você tirou um hábito da sua vida, você tem que preencher com alguma coisa de forma consciente e repetidamente para se formar um hábito. Mas a gente vai falar sobre isso nos próximos dias também. Mas é uma escalada, igual essa escadinha aqui. Você vai aos tropeços, né? Como é que é? Trancos e barrancos, você vai conseguir. Então, tem gente que consegue mais rápido, tem gente que demora mais. Então, não tem como saber quanto tempo você vai levar para mudar o hábito, mas é importante que você entenda que existe um caminho. Então, o que eu preciso para mudar, né? E existe esse provérbio em inglês que fala onde há vontade é um caminho. E é muito legal falar sobre vontade, né? Porque muita gente fala a questão de para eu mudar eu preciso ter vontade. Como eu trabalho também com pessoas no emagrecimento, as pessoas acham que a vontade precisa ter força de vontade, né? O pessoal, eu não consigo, eu não tenho força de vontade, etc, etc. Porque eu sempre falo assim, qual que é o teu motivo para você emagrecer? Ou qual que é o teu motivo para mudar de profissão? Qual que é o seu motivo para sair desse casamento? Ou qual é o seu motivo para ter filhos? Enfim, para qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um motivo. Por quê? Quem tem força de vontade alcança seus objetivos. Aí você vai entender uma coisa. Quem me acompanha há um tempo sabe que eu já falei que a força de vontade ela é algo que vai diminuindo ao longo do dia. Então presta bem atenção, porque esse conceito é muito importante que você entenda. Todos nós temos tipos de vontade, tá? De forças, digamos assim, né? Então, quando a gente usa para fazer algo a força de vontade, entenda que ela vai sendo, é um recurso
que é diário, digamos assim, que vai gastando ao longo do dia, tá? Então, às vezes, você tem uma força, uma paixão, sabe quando você está apaixonada e você só pensa naquela pessoa, você move fundos, mundos e fundos para agradar aquela pessoa, para fazer algo para aquela pessoa, para estar com aquela pessoa, certo? Também tem a força colérica, aquela pessoa que está com raiva, ela fica assim, possessa, ela consegue bater em pessoas, ela consegue fazer coisas. Isso são forças, né? Então, o que acontece? Se você não tem vontade para uma coisa, como que você vai conseguir realizar aquilo? Tem que entender que você pode ter um desejo, mas se você tem vontade de verdade, você vai fazer aquilo acontecer. Se for um desejo, que as pessoas confundem isso, talvez não vai acontecer. Por exemplo, eu tô com desejo de comer chocolate. Eu, Andréia, viciada em chocolate, não como mais, né? Mas então vamos pôr uma coisa que eu possa comer. Então, com um desejo de comer pizza. Se eu tiver só com desejo, esse desejo vai passar. Eu, tipo assim, eu até poderia comprar, mas eu tenho que pedir. Ai, vai demorar. Talvez eu não tenha dinheiro. Ai, talvez eu não tenha companhia para comer. Mas eu tô com aquele desejinho, aquela vontadinha, né? É uma vontadinha. Desejo é uma vontadinha. Agora, se eu tenho vontade de verdade, eu vou fazer de tudo para comer. Eu quero. Que nem no domingo retrasado passado eu comi pizza. Então, eu estava com muita vontade e eu falei, eu quero comer, vou fazer, vou comer e comi, entendeu? Então, a vontade é lúcida, ou seja, você tem clareza, ela é focada, ela é perseverante, ela é duradoura, porque se você ficar com uma vontade muito tempo, você vai ter que realizar aquilo. E o que eu vejo muita gente, principalmente quando quer trocar de profissão, quando quer melhorar o relacionamento, não tem aquela vontade, tem um desejo. Eu gostaria, seria legal se, mas eu não tenho aquela vontade. Porque quem tem força de vontade é uma pessoa que está consciente do que ela quer, aonde ela quer chegar. Então, para eu fazer essa jornada da felicidade, eu não precisei da minha força de vontade, só precisei da minha vontade. Eu quero muito fazer isso. E aí parece que eu tenho uma força de vontade para isso acontecer. Eu espero que seja claro isso, porque tem que estar esse conceito bem claro, tá? Então, o que, que acontece? O mundo ele vai programando a gente para a gente perder essa vontade, porque começa a ficar tão difícil e aí eu vou perdendo a minha clareza. Eu não sei mais o que eu quero. Eu não tenho certeza se eu quero alguma coisa. Então, ele faz com que a gente vai querendo menor esforço, porque vai ficando tão difícil conquistar aquilo que eu não tenho mais aquele impulso, aquele fogo, aquela vontade. Então, a vontade ela exige uma decisão no plano mental, que é, na verdade, né, você tem um ritmo, uma perseverança e constância, e depois ela vai para o plano físico. Então, quando eu falo da vontade, eu preciso criar na minha mente, sempre começa na mente. Eu crio, eu quero ter aquele corpo incrível. Eu criei na minha mente. Mas eu preciso visualizar aquele corpo, eu preciso entender que aquele corpo já existe na minha mente. Tem gente que não consegue visualizar. Então não vai ter a força de vontade suficiente. Entenderam? Então, eu quero ter aquela casa, eu visualizo, eu me sinto na casa, eu vejo a casa. Eu quero ter aquele carro, eu quero fazer aquela viagem, eu quero ter aquele relacionamento. Por que muita gente está infeliz? Não é porque não conquista as coisas, é porque perdeu essa vontade das coisas, de viver, de vibrar, de sentir. Então, por isso que vai perdendo a felicidade, porque a felicidade está muito distante da questão de ter as coisas. Ser feliz é que atrai e que faz com que você tenha essa vontade para realizar. Então, perseverança é fazer sempre e sem pressa e sem pausa. Principalmente quando alguém quer emagrecer, que tem 50, 60, 100 quilos para emagrecer, mais até, né? O que aquela pessoa precisa? Ela precisa da constância, é lembrar sempre por que ela está fazendo aquilo. E ela vai precisar de perseverança. Ela vai poder contar com a pressa
ela não vai poder parar no meio do caminho, ela tem que continuar, continuar, continuar. Então, o que acontece? Eu vejo a pessoa, ela começa, mas ela começa a duvidar. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou ter dinheiro para fazer aquela viagem? Será que esse meu relacionamento eu vou conseguir casar com essa pessoa? Será? 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 A dúvida mina qualquer coisa. Eu tenho clientes que estão paralisados, que não conseguem tomar decisão. Por quê? Porque estão com dúvidas. Ai, mas qual caminho que eu tomo? Será que aquele caminho é o melhor? Será que aquele caminho. Não importa o caminho. Lembra que eu falei ontem? O que acontece? Você tem várias formas para chegar no seu objetivo. Se eu quero sair daqui de Curitiba, eu quero ir para São Paulo, eu posso ir a pé, posso ir de avião, posso ir caminhando. A pé já falei caminhando. Posso ir de bicicleta, posso ir de skate, posso ir de carona, posso ir de carro, de avião. Várias formas. Então, nada se constrói na dúvida. Por que muita gente fica infeliz? Porque não sabe o que quer. Então, a dúvida, ela cabe nos meios. Por exemplo, eu quero ser uma escritora. Como eu vou fazer o livro? Pode me dar dúvida. Ah, será que eu contrato alguém para escrever para mim? Será que eu gravo primeiro e depois eu só digito? Será que eu contrato alguém para digitar? Será que eu contrato uma editora? Enfim, esse é o meio. Eu posso ter dúvida de como, mas eu não posso ter dúvida no fim. A dúvida não cabe bem quanto ao fim. E é isso, as pessoas querem saber o fim. E elas ficam na dúvida. Ai, mas será que eu quero ser casada? Será que eu quero ser separada? Será que eu quero estar nesse relacionamento? Será que eu quero aquele emprego? Será que eu quero morar naquela casa? Será? Não sabe o fim. E isso causa um estresse, causa uma infelicidade, causa uma angústia, aumenta o seu cortisol. E é isso que as pessoas não têm. Precisa ter clareza aonde você quer chegar. Então, lembra, eu preciso saber o que eu quero, porque a forma como eu quero chegar ali, isso não importa, você vai encontrar a forma. E tudo bem se você mudar o caminho para chegar onde você quer. De repente, eu comecei aqui fazendo um trabalho desse jeito, daqui a pouco eu gostei, mas no final eu sei qual é a carreira que eu quero construir. É isso que eu quero que fique claro para vocês, que não pode ter dúvida aonde você quer chegar. Agora, a dúvida, ela corrói, a dúvida, ai, se eu quero aquilo, se eu quero aquilo outro, eu não saio do lugar, aí eu fico andando em círculos. Então, vontade não é sinônimo de desejo. Então, ter um desejo é, ah, eu quero isso, quero aquilo. Mas isso não quer dizer que eu vá fazer alguma coisa para ter aquilo que eu desejo. Agora, a vontade, ela gera uma força, por isso que a gente chama força de vontade, mas tem que ser uma vontade real. Porque olha só, se a gente tem. Então, lembra que eu falei do trenzinho, aqui está aparecendo essa imagem de uma Maria Fumaça, eu acho, né? O que acontece? Para eu conquistar aquilo que eu desejo, para eu ser verdadeiramente feliz, eu preciso me conhecer. E às vezes eu tenho um corpo. Não, o corpo a gente tem, né? Eu tenho energia, ou seja, eu estou com o meu corpo saudável, eu tenho condições, eu tenho energia, eu trabalho as minhas emoções, eu entendo as minhas emoções, eu entendo a minha mente. Isso é igual é um vagãozinho de um trenzinho, tá? Eu preciso ter tudo isso ok. Eu tenho que conhecer meu corpo, minha mente, as minhas emoções, minha energia, eu tenho que entender. Porque daí eu sei onde estão os meus bloqueios, meus sabotadores, o que eu preciso trabalhar. Se tá tudo ok, eu preciso de um outro elemento que é a vontade. Porque tem gente que tem vontade, mas não tá legal com o corpo, a energia, a mente, as emoções. Então não adianta ter vontade se não tem o resto. Mas a única coisa que é possível é eu posso ter só vontade e não ter o corpo, a energia, saber da minha mente e as emoções, mas eu vou criar isso. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Então, vocês estão com vontade, mas só quem vai conseguir chegar nessa jornada, nessas 21 lives, é quem realmente tiver força de vontade, ou seja, tem um desejo maior que é maior que um desejo simplesmente. É uma
real vontade de mudança, é uma real vontade de conquistar a felicidade. Porque vai chegar no meio do caminho, muita gente vai desistir, porque não tem disciplina, porque não tem convicção, porque não sabe se é aquilo mesmo, não está entendendo, vai achar que é muito sacrifício, e blá blá, e vai dar desculpa, e vai falar um monte de coisa. Então tem que ter essa clareza. Se eu quero qualquer coisa da vida, eu preciso ter muita vontade. Por isso que eu falo daquele desejo ardente. É isso, é uma vontade absurda que vai gerar uma força, força de vontade. Porque quando eu estiver no meio do caminho e estiver cansada, o que vai acontecer? Eu vou desistindo, eu vou me cansando. Então, o que acontece? Se eu não tiver clareza onde eu quero chegar, eu vou parar. Eu vou parar. Agora, se eu tiver muita clareza, é isso que eu quero fazer, nada vai me parar. Porque a minha vontade é tão grande que eu desenvolvo uma força de resiliência que vai fazer com que eu seja persistente, consistente, que eu vou ser perseverante, né? Eu não vou ter pressa, porque eu sei aonde eu quero chegar e não importa o tempo que leve, eu não vou parar, mesmo que eu canse, eu posso descansar, mas eu não vou parar. E eu te digo uma coisa, a dúvida, ela debilita a nossa vontade. Então, a partir do momento que você tomou uma decisão, você tem que seguir por aquele caminho. Se você fica nesse vai, não vai, vou, não vou, quero, não quero, você está enfraquecendo a sua vontade. E aí por isso que fica aquela força de vontade vai se esgotando. Ficou claro, gente? Espero que ficou claro. Deixa aqui se tiver alguma dúvida ou se qualquer feedback eu quero saber. Então vamos lá. Então era isso que eu tinha para hoje, tá? Mas eu quero apresentar uma coisa para vocês. Encerra aqui. Essa é o fim dessa aula de hoje, né?